Caros irmãos, prezadas irmãs da Seara Espíritas Missionário do Consolador, é com muita satisfação que a gente se encontra nessa noite aqui. Na verdade, mais recebendo do que contribuindo, porque quando nós chegamos num ambiente como este, com certeza, recebemos muito das benesses do Cristo Jesus. Espero que tenhamos mais oportunidades como essas. Eu escolhi falar hoje sobre o egoísmo. Então eu me arvorei no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. De início, no item 1, tem aquela passagem onde Jesus fala acerca do maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito calar os saduceus, reuniram-se um deles para o tentar. Este era doutor da lei. Perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E concluiu: e eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus aí estipula a caridade, porque quando nós amamos o nosso próximo, nós nos colocamos naquela situação de fazer por ele aquilo que nós gostaríamos que fizesse por nós. A vida acontece, os contextos nos envolvem de várias maneiras, e nem sempre temos a oportunidade de nos prepararmos para esse contexto, na proximidade que acontecem estas ações. O momento que nós temos de evoluir, de crescer, de entender, o momento que nós temos para nos consolidar e robustecer o nosso conhecimento são momentos como esse, em que nós nos encontramos em paz, com calma, com a assessoria de Cristo, porque irmãos maiores com certeza regem os nossos destinos nesse momento. Auxilia-nos para que nós tenhamos a possibilidade de abrir nossas percepções a esses entendimentos. E aqui estamos nós outros, falando acerca do Evangelho de Cristo, nesse tema difícil ainda de entendimento. Divaldo Franco, ele fala a respeito do egoísmo, e ele faz uma colocação interessante que ele compara, o egoísmo e o auto-amor. Porque a gente, na maioria das vezes, ainda meio que inconscientemente, entre aspas, nós somos um pouco benevolentes para com as nossas faltas. E às vezes nós não aprofundamos esse olhar nas nossas ações e damos uma mascaradazinha naquilo que a gente acha que é egoísmo, mas não é bem o egoísmo não, porque eu não me digo uma pessoa egoísta. Eu tenho auto-amor, eu tenho excesso de amor, eu zelo por mim em primeira vez, depois o outro, porque afinal de contas eu tenho que me amar. Mas há uma diferença no egoísmo e nesse auto-amor, porque o egoísmo é querer coisas e pessoas para si, sem nenhum movimento de elevação. Então, pura e simplesmente eu quero as pessoas e as coisas para mim. No auto-amor é diferente. Já tem um despertar da consciência, diz Divaldo. A gente procura eleger o que é melhor para si. Veja só, sai de posse e vai para a consciência, sem tomar essa posse. E buscando uma maneira evolutiva de entender isso. Ele continua dizendo que quando a gente tem o auto-amor, a gente trabalha pelo nosso aprimoramento moral, nós estudamos, nós buscamos crescer intelectualmente e moralmente, nós nos desenvolvemos socialmente e, acima de tudo, nós evitamos os vícios, ou pelo menos nos esforçamos nesse caminho para evitar o vício. Porque quando nós falamos vícios, a gente vai sempre para os extremos, mas tem tantos outros vícios que ainda nos acomete que nós nem os classificamos como vício. Quando eu comecei a
a estudar a doutrina espírita, eu me deparei com alguns questionamentos nos primeiros grupos de estudos que me deixaram meio estarrecido, porque eu comecei a detectar em mim coisas que eu não conseguia enxergar. A gente sempre diz que quando se mandarem eu falar sobre mim, a minha tendência é elevar as minhas qualidades e obscurecer os meus vícios. Então, quando a pessoa falava assim, você é uma pessoa perfeccionista, eu me sentia inflado. Porque o que é perfeccionista? É aquela pessoa que quer fazer o melhor possível. E aí, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, uma das primeiras lições foi o perfeccionismo é sinônimo de orgulho. E aí eu fiquei preocupado. Né? E como assim, né? O perfeccionismo é sinal de orgulho? Porque, na verdade, o perfeccionista ele não se preocupa só em fazer o melhor por ser o melhor, mas fazer o melhor para que os outros vejam que é melhor e para ele se satisfazer com aquilo. Porque quando a gente está centrado, esse perfeccionista, esse perfeccionismo ele sai de foco. Você se sente contente por ter feito o que você acha que poderia ter feito de melhor. O egoísta, ele não se ama, ele ama as posses. Ele gosta de coisas e pessoas que possam especificamente valorizar as suas paixões, as suas necessidades desequilibradas. Já o auto-amor é um mecanismo de evolução. E isso nós podemos ver nessa proposta triangular que Cristo nos apresentou. Amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. E você na base desse triângulo. Você, o teu próximo e Deus. Nós não conseguimos chegar a Deus direto. Nós precisamos chegar a Deus pelo nosso próximo. E quem é o meu próximo? Essa é uma leitura também que às vezes fazemos, que nós identificamos no próximo aquela pessoa que é querida, aquela pessoa que vive comigo. E não é bem assim. Jesus coloca o samaritano, né? Quando ele coloca aquela ideia de quem foi que fez a caridade. Passou um escriba, passou um sacerdote, aquele homem que estava no caminho, ele estava caído, machucado. E o samaritano foi quem o socorreu. Quem era o próximo? Samaritano, né? No alto amor nós nos gratificamos com o retorno que nós temos, mas não que isso seja necessário. Porque no egoísmo nós fazemos uma troca, uma moeda de troca. Eu amo, mas tem que me amar em troca. Eu amo, mas tem que me reconhecer em troca. E aí muitas das vezes a gente vê esse amor doentio se transformando em coisas desagradáveis e passando até a ser crimes, né? Quando você não é correspondido, você resolve, né, tomar posse daquilo que você acha que é seu por direito. E quando o amor é uma coisa muito mais profunda, quando o amor é uma coisa muito mais singela, quando o amor é uma coisa que nos envolve e nos faz querer bem verdadeiramente, quando o amor chega aos nossos corações, nós desenvolvemos o sentimento que aquela pessoa tem que ser feliz, independente de nós. Até mesmo porque a felicidade não está contida em um e outro. Eu não posso ser feliz se a minha esposa estiver comigo. Pura e simplesmente assim. Porque se um dia ela for embora, eu perdi a razão da minha vida. E assim se faz o contrário. Aí vai a loucura daquelas pessoas que perdem aquela pessoa porque não soube cultivar, é um amor doentio, essa se afasta e ele diz: se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Na verdade, esse é um amor egoísta, né? Nós queremos que a pessoa seja feliz, mas sob os nossos caprichos. E nessa questão do egoísmo, do altruísmo, Divaldo ele fala uma coisa maravilhosa, né? Não é à toa que as pessoas chamam de semeador das estrelas. Divaldo fala
a respeito do semear. Quando você faz algo de bem pelo outro, você está exercendo uma função de altruísmo. Você está se doando. E aquilo vai retornar a você. É lei, causa e efeito. Conta uma história que eu gosto muito das histórias para ilustrar, porque ajuda a gente a tirar essa coisa mais densa, né, de ensinamentos, porque afinal de contas, quem sou eu para ensinar alguma coisa a alguém, né? Mas a gente se faz mais amigo, se faz mais próximo, né? Conta uma história que uma moça, um carro muito bonito, numa noite de chuva, vinha por uma estrada e baixou seu pneu, e ela ficou assustada, presa dentro do carro, porque afinal de contas ela nem sabia trocar o pneu, e ela estava com muito medo no escuro, sozinha, chovendo. Eis que se aproximou um vulto que ela logo detectou pelo retrovisor do seu carro. E aí o medo, obviamente, aumentou com aquela ansiedade, afinal de contas era uma mulher sozinha no escuro. Quem poderia ser? Aquela pessoa com a roupa meio suja bateu no seu vidro, pediu para que ela baixasse. Ela não tinha alternativa. Ela baixou o vidro e a voz lhe disse: a senhora está precisando de uma ajuda? E ela, desconfiada, disse: moço, eu estou. Baixou o pneu e eu não tenho o que fazer, estou muito assustada. E ele disse: a senhora não precisa descer do carro. A senhora só destrava o porta-mala para mim. Ela destravou, ele pegou o pneu, pegou o macaco, pegou a chave de roda, trocou o pneu do carro, colocou no lugar, botou o murcho, fechou o porta-mala, bateu mais uma vez no vidro, ela baixou e ele disse: está pronto, senhora, pode seguir viagem. Era uma pessoa abastada, pessoa que tinha muitas posses. E ela disse: quanto é? Ele disse: a senhora não me deve nada, retribua ao próximo que a senhora puder ajudar. E assim ela seguiu viagem. Quase ao amanhecer, ela parou numa lanchonete para tomar um café. E aí veio uma garçonete que já estava grávida ali, próximo dos 9 meses, com dificuldades, e ela sentiu compaixão daquela moça. E lembrou do pedido do homem que tinha trocado o pneu dela. E aí, no final que ela tomou café, ela saiu, ela deixou uma gorda quantia para aquela moça de gorjeta. A moça ficou feliz, porque afinal de contas ela poderia começar a comprar um enxoval, poderia. O dia se passou e à noite o casal se encontrou em casa, felizes, porque afinal de contas estava chegando o rebento, o primeiro deles. E ela disse, aí ela deixou no bilhete, a moça deixou escrito no guardanapo que ela não precisaria agradecer, pura e simplesmente, como ela tinha recebido essa mensagem, passasse adiante a caridade. E à noite a esposa chegou na sua casa junto com seu marido, e já os dois perto de dormir, ela feliz da vida, disse: você não acredita o que aconteceu comigo hoje? Ele disse: o que foi? Ela disse: a moça deixou uma grande quantia de gorjeta. Aí ele disse: oh, que bom. Ainda existem pessoas boas no mundo. Ontem, por exemplo, eu encontrei uma senhora que estava amedrontada na estrada e troquei o pneu do carro dela. E ela disse: é engraçado que ela falou também no guardanapo que só passasse adiante a caridade. Esse é como a gente sai do entendimento do egoísmo verdadeiro para a prática da caridade que Jesus coloca para nós outros nos seus ensinamentos de amor, de luz. Então é importante a gente pensar nisso, semear. Às vezes, como diz Divaldo, a gente talvez haja como se a gente fosse plantar um pé de couve, para que nós usufruíssemos daquela couve só com a nossa família no próximo almoço. Ou a gente pode plantar um pé de laranjeira, que vai demorar muito tempo para florir, para dar frutos, e que talvez a gente nem colha.
Mas a gente tem que entender que nós chupamos laranja de pé de laranjeira de outros tantos que plantaram. E nós estamos usufruindo disso. Então é bem assim, esse semear de estrelas, como Divaldo diz, amar o próximo como a si mesmo é a mais profunda expressão da caridade, porque resume os deveres de nós outros, como disse Jesus, para com o próximo. E com que direito nós exigiremos dos outros bons procedimentos, indulgência, benevolência, dedicação, se nós assim não o fazemos? Temos que buscar fazer em primeiro plano, porque a prática desses ensinamentos, a busca dessas realizações, vai fazer com que nós possamos destruir o egoísmo que tem no mundo, começando por nós. Porque, como leu nosso amigo, na mensagem do egoísmo, que é o item 11 desse capítulo, o egoísmo ele retarda o progresso moral da humanidade. E a gente vê as coisas acontecendo no mundo porque todo mundo pensa em si em primeiro plano. E aí é preciso que nós outros, não só espíritas, mas todos os cristãos, seguindo as pegadas do Mestre, nós nos esforcemos para mudar isso dentro de nós. A gente tem que evitar esforço para sufocar o egoísmo, substituindo pelo altruísmo. Nós devemos usar, como ele disse na leitura, toda a força e toda a coragem. E essa mensagem é de Emmanuel, né? E por que toda a força e especificamente toda a coragem? Porque nós estamos lidando contra nós mesmos. O egoísmo, ele é centralizado em nós, em primeira pessoa, no meu ego. E pela nossa cultura milenar, desde que fomos criados puros e ignorantes, em outras épocas, onde tínhamos que pensar em nós próprios em primeira instância, porque era uma questão de sobrevivência. Se a gente não pensasse em si, nós não nos alimentaríamos, nós não bebíamos, porque era um planeta rude, duro, que vem se aperfeiçoando ao longo do tempo e continua nessa transformação rumo a mundo regenerador. E isso está incrustado em nós enquanto espíritos, nessa nossa vivência secular. Por isso que nós muitas das vezes pensamos em nós e às vezes querendo fazer algo diferente disso, essa criação nossa ainda é mais forte. E aí nós passamos a ação muitas das vezes em coisas simples, como por exemplo, chegamos no final de um aniversário de criança e ficamos olhando o que de melhor sobra na mesa de docinhos para que eu possa aproveitar, para eu chegar primeiro, antes que alguém chegue lá e pegue meu doce favorito. Jesus ele nos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos deu-nos o exemplo do egoísmo. Pura e simplesmente lavou as mãos, dizendo que me importa, né? Este homem é justo, por que querer crucificá-lo? Disse ele aos judeus. E, no entanto, deixou que Jesus fosse conduzido ao suplício. Ele estava preocupado pura e simplesmente com ele. É uma característica do egoísta, é a indiferença. Essa indiferença que nos faz não se preocupar muito com os outros que estão à nossa volta. Ou pelo menos se preocupar em segunda instância. Mas é preciso que nós, inicialmente, busquemos expulsar o egoísmo dos nossos corações. É uma construção, como toda construção dificultosa, lenta, que demanda um esforço, demanda um empenho. Pascal, no item 12, ele fala acerca da caridade e do amor. Se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Essa caridade, esse amor que liberta nossos corações, que nos faz ficar mais sensíveis ao sofrimento do próximo. Porque a indiferença, ela mata todos os bons sentimentos. Quando você não pensa mais no outro, você se torna insensível.
e os seus melhores sentimentos são sufocados, como se o joio sufocasse o trigo. Na mensagem de Jesus ele coloca muito essa interpretação. O joio que sufoca o trigo, o espinho que sufoca a semente na parábola do semeador. A indiferença é algo que a gente tem que lidar com ela todos os dias e procurar quebrar, porque é um gelo que envolve os nossos corações. Conta-nos uma história que um homem magro, ossudo, triste, suas roupas já poídas, seus olhos baixos, procurando esconder sua miséria. Tinha uma perna defeituosa, tinha seus pés tortos e mendigava em frente a uma igreja. Seus chapéus estendidos, aqueles que passavam para a missa, ele sempre de cabeça baixa porque não conseguia levar os seus olhos. E aos poucos as moedas pingavam no seu velho chapéu e vagarosamente ele as recolhia e colocava no seu paletó, já bem usado. Dentro da igreja, o padre iniciava seu sermão, típico das igrejas católicas de cidade pequena. E às vezes a gente até consegue ver essa imagem, o padre falando, uma certa quantidade de povo dentro da igreja e outros escutando o sermão do lado de fora, porque às vezes é muito quente, é muito abafado. E o padre pregava o Evangelho de Cristo. Amai-vos uns aos outros, dizia ele, como eu vos amei. Assim falava Jesus, relembrando as palavras do Mestre. Amai o seu semelhante, perdoai as suas ofensas, ajuda o próximo. No entanto, as palavras do padre não surtiam efeito. Nenhuma emoção era provocada no coração daquele mendigo, que as ouvia indiferentemente, continuava indiferente aos longos de tantos anos, ouvindo aquele padre falando do amor de Deus, do caminho, da verdade, da vida, das bênçãos da fé, da certeza do reino de Deus. Porém, o mendigo ali continuava naquele gesto maquinal, focado apenas no que recebia, tirando as moedas do seu chapéu e colocando no seu paletó. Acabava a missa, ele se encontrava ali triste, amargurado, e voltava para casa, naquela dificuldade enorme, sozinho, indiferente com o sofrimento dos outros que estavam à sua volta. Afinal de contas, ele tinha tantos, e a mensagem de Jesus não chegava nem para a reflexão. Ele não acreditava no amor, não acreditava na felicidade, não acreditava no bem. Era indiferente. Um dia ele não compareceu às portas da igreja. Ninguém notou a sua ausência. Com o passar dos dias, um vizinho foi à sua casa e encontrou seu corpo em cima de um colchão surrado. E ele, em espírito agora, continuou em sua rotina. Começava o dia, ele se dirigia às escadarias da igreja, passava o dia todo lá, sem notar que a partir desse momento ninguém mais lhe dava nenhuma moeda. Os benfeitores espirituais chegaram próximo para tentar socorrê-lo e não conseguiram demovê-lo da ideia de continuar ali em busca de moeda. Ele estava indiferente. Então, estes benfeitores foram para a instância superior pedir esclarecimento acerca do fato. Um dos mentores do trabalho que envolvia aquele trecho de cidade disse: eu conheço, por muito tempo. Ele já perdeu 2 encarnações por causa dessa indiferença. Ele focou a sua felicidade na ambição pela moeda. E ele não conseguia sair desse foco. Ele continuava ali. E aquele socorrista falou: mas será que não foi pelo sofrimento que ele ficou tão indiferente, por tanto sofrer? Porque o sofrimento ele nos tolhe de ações, mas
A doutrina espírita diz que o objetivo do sofrimento é justamente o contrário, é de nos impulsionar à ação, tirando a gente desse pensar egoísta de si mesmo para usufruir das coisas do mundo, pura e simplesmente. As falsas alegrias, tudo aquilo que é de fantasioso, que nos preenche e que nós vamos de degrau em degrau descendo para um patamar de sofrimento e de dor, impulsionado por nós mesmos, até chegar ao ponto que a gente tenha que refletir, tenha que nos conduzir de forma diferente, tenhamos que avançar. Muitas das vezes não estamos nesse patamar de entendimento, porque dizemos assim: Deus me abandonou. Por que eu sofro tanto? Deve ser azar. Essa é a reflexão que o sofrimento nos traz. Porque se não tivesse ainda esse aguilhão na terra, adequado à nossa condição, nesse patamar espiritual que nós atualmente nos encontramos, nós perderíamos nossa encarnação através do estacionamento. Porque nós somos aqueles alunos rebeldes ainda que da escola, por enquanto, só querem o recreio e a merenda. A finalidade primeiro da escola é para que nós possamos aprender, para que nós possamos passar de fases. E aí nessa nossa rebeldia a gente pensa em si. Pensa em mim em primeiro plano, depois eu penso no outro. E o mentor dizia, ele ainda vai passar algum tempo, porque só depende dele esse movimento. Vejamos, André Luiz, no nosso lar, contando a sua história de médico, com sucesso na Terra, é projetado para as zonas umbralinas, e ele só sai de lá quando ele entende, quando ele se entrega verdadeiramente. É tão bom a gente tirar esse aspecto desse Deus que castiga e que transforma no dicionário divino sinônimo de sofrimento por oportunidades. Somos impulsionados a crescer, às vezes pelas dificuldades. E a primeira lição é tirar esse foco de nós mesmos em primeiro plano. O Cristo, ele obviamente atendia a todos que chegavam-se a ele. Ele não pensava hora nenhuma em si. Os grandes mentores da terra, os espíritos que vieram com grandes missões, que contribuíram tanto e que contribuem até hoje, eles não têm tempo para si, porque eles abraçam a todos o tempo inteiro. Esquecem-se de si mesmo, esquecem-se do seu sofrimento, das suas dores, para se dedicar à ação caridosa. Eles não se preocupam com o que os outros estão fazendo em ação, se os outros estão os criticando, os menosprezando. Chico Xavier, certa feita, chegou no centro espírita e uma mulher que estava em desequilíbrio achou que ele estava atrasado, se aproximou de Cristo e deu umas tapas no rosto. Eu quero tomar um passe. E aí Chico olhou, apareceu Emmanuel. Você está esperando o quê, meu irmão? E Chico, mas como é que eu vou dar o passe dessa mulher se eu estou com a cara cheia de bordoada? Se fosse eu, acho que eu dava uma carga de energia negativa que ela não saía nem da porta do centro, assim, toda encriquiada. Mas Chico não. É um outro patamar, é diferente. Vá lá, meu. Se acalme, se equilibre e dê um passo. Chico, que hora pensou nele? E são tantos outros exemplos que a gente tem que pensar. Porque essa questão do egoísmo, ele macula a nossa caminhada, porque mancha nós mesmos e desperta em nós uma corrida desesperada para chegar em primeiro lugar. Tem uma Olimpíada, que eu nem lembro qual foi o ano,
que tem uma moça, que eu também não lembro quem é, mas eu conheço a sua ação. Ela chegou por último lugar, toda torta, e não aceitou que fosse lhe dada ajuda, porque ela tinha aquele objetivo a concluir. Ficou na história. Serve de exemplo, de persistência. Nós, na nossa corrida, nessa vida, nesse trecho, porque aqui é um trecho, sabemos disso, a gente tem que desenvolver essa persistência, perseverança, para as coisas boas, para as coisas virtuosas, porque o mundo nos apresenta tanta loucura, tanta fantasia, tantos descaminhos, e a gente termina entrando em atalhos, perdendo tempo e sofrendo, como esse pedinte que focou pura e simplesmente seu ponto de vista no dinheiro. Jesus diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro, está as tuas riquezas. Aquele homem, ele colocou o coração dele no vil metal, já tinha perdido 2 encarnações. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Entre os vícios, qual se pode ser considerado o pior? E aí a espiritualidade não titubeia. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vossos vícios e verei que no fundo de todos existe o egoísmo. Analisemos os vícios da terra. A fonte está no egoísmo. Embora que você queira ser um alienado e você use algum tipo de substância para alcançar, ele está pensando pura e simplesmente nas suas sensações. É o egoísta. Porque em momento nenhum, ou na sua fraqueza, em pouquíssimos momentos, ele pensa nas pessoas que o amam. E aí, como nós somos espíritas, nós projetamos isso para uma abrangência maior desses amores, dos amores que estão encarnados e dos amores que estão desencarnados. Vejamos a literatura espírita, quantas mães acompanham seus filhos tentando tirar do vício, dos crimes, das dificuldades, das dores, e ele focado pura e simplesmente no eu, continua ali até o momento que é obrigado a mudar de caminhada, mudar de direção, mudar de rumo. O egoísmo nosso de cada dia são as pequenas coisas, as pequenas demonstrações que diariamente acontecem, partindo de nós mesmos ou em nossa volta. Como, por exemplo, o motorista que para em fila dupla, porque é só um minutinho. Esses dias eu estava num local e um cidadão parou um carro em frente ao portão de uma casa. E a moça estava precisando sair com o carro. E o local que eu estava era um primeiro andar, eu conseguia observar todo o movimento de cima para baixo. Via-se o carro estacionado no portão, a moça devia ser filha e mãe, que estava uma senhora ali, ela desesperada fazendo aquele movimento para localizar o dono do carro. E na casa vizinha tinha 3 pessoas sentadas no alpendre conversando. De onde eu estava, não imaginava que o dono do carro era um daqueles que estava conversando na casa vizinha. E por fim ela resolveu bater na casa. Aí sai o rapaz lá. E se fosse uma emergência? E se fosse uma necessidade maior? E se a moça tivesse um horário a cumprir? Quando se para na contramão? Ah, mas eu estou parando na contramão, eu não estou prejudicando ninguém. Tá sim, que quando você à noite liga o farol na contramão, você está prejudicando quem vem, porque o farol vai incidir diretamente
na direção do carro do outro. Quando você para numa vaga que é destinada a deficiente físico, a idosos, essas vagas são porque elas existem porque é necessário para esse grupo de pessoas. Senão não tinha por que haver. O religioso, né, que a pretexto de alcançar os fiéis, transmite seus atos litúrgicos nos altos-falantes. Será que Deus é surdo? Tem que ter uma caixa de som do tamanho do mundo aqui na frente do centro. Queira quem quer, queira quem não quer. Tem que ouvir a nossa mensagem, a nossa música. Sem falar naquele vizinho, né? Nessa cultura de música que há hoje em dia, que a gente escuta a música de manhã, ela gruda igual chiclete na cabeça da pessoa. Você passa o resto do dia fazendo o evangelho e vê se sai aquela frase bendita da tua cabeça. É o hipnotismo. Daqui a pouco você está batendo o pé, daqui a pouco você está gostando do negócio. Vai fundo na alma da gente. Graças a Deus que é muito rápido esse sucesso. Não? Ele se sucede, se sucede, se sucede, se sucede, se sucede. Mas traz um mal danado. Há algum tempo atrás eu tive uma experiência de um vizinho na minha casa que ele resolveu comprar um carro de som, uma aparelhagem dessa de som. A casa era emprestada, ele tem uma piscina de plástico. E ele se reunia com os amigos. Aí botava o paredão de som voltado para a minha casa. A minha casa é solta dentro de um quadrado de beco. A chave fazia... A chave da porta... Aí eu fui falar com o cidadão. Digo, meu amigo, tem como a gente entrar num acordo? Ele disse, eu vou deixar de me divertir? Eu digo, não. Dá vontade de dizer, ô, meu amigo... A gente tem que usar de caridade, né? Bota um fone de ouvido, ligue no último volume, estoura os tímpanos, mas me deixa em paz. Esse é o egoísmo, né? O passageiro que ao adentrar no transporte público escolhe aquele lugar, corre para ele, se senta e por falar em fone de ouvido, bota o fone de ouvido, óculos escuros e fica ali. A pobre da grávida do lado, a senhora do lado e ele cochilando lá. De vez em quando ele faz assim. Não está preocupado. As comemorações com fogos de artifício, sem querer saber se tem criança, sem querer saber nos animaizinhos que sofrem, né? Quer é curtir. Aquele que fura a fila, dando um jeitinho brasileiro, desconsiderando aqueles que chegam antes. Eu não sei com vocês, mas comigo me tira do sério. A pessoa chegar, está na fila, aquela fila quilométrica, você chega a dar um desgosto. Aí chega a pessoa, aí fica olhando. Ô, fulano, você diz, pronto. E não se contenta em levar uma conta, não. Ele leva a conta da família inteira, porque ele abre uma bolsa, um pacote. Ou seja, na prática, entrou 30 pessoas na tua frente na fila. E aí Divaldo disse que um dia passou por um aperto desse. O cara chegou, ô Divaldo não conhece quase ninguém, né? Ô Divaldo, e foi? E Divaldo olhando para o lado, dizendo, meu Deus, e agora, como é que eu saio dessa? Porque ia negar. Não, dá para você pagar uma conta? Divaldo disse, meu amigo, faça o seguinte, fique no meu lugar que eu vou para o último lugar na fila. E apenas trocou, resolveu o problema. O cara ficou sem graça, disse, não, porque você sai, entenda, eu não tenho o direito de deixar você entrar na frente de todo mundo. Aí eu já estou pensando, essa já é uma lição para mim, né? Um dia que eu estiver numa fila e chegar alguém... Mas o pior é que do jeito que eu sou mole, o cara aceita. Eu vou lá pro final e ele fica no meu lugar. Com pretexto de estar com pressa ou cansado, a gente é grosseiro com os nossos amigos, com nossos familiares, com estupidez. Perdi a paciência. Perdeu não, você não tem essa aquisição ainda. É preciso trabalhar, né? E é engraçado que o egoísmo ele se expressa de tantas outras formas. Na inteligência, por exemplo, ele tem um aspecto de vaidade intelectual. Só eu sei, só eu mando, tem que ser do meu jeito. Porque, afinal de contas, sou eu que estou mandando. Na ignorância é agressividade. Sabe aquelas pessoas que não entendem nada e é agressivo?
Você quer ensinar a bendita pessoa que ela está errada por benefício dela própria e ela, pela ignorância, mas como é egoísta, tem que prevalecer a opinião dela. Então, ali se faz. Na pobreza é inveja. As pessoas se demonstram o egoísmo em algumas situações, porque pobreza não é sinônimo desse tipo de coisa, não é sinônimo de pequenez espiritual. Porque os maiores espíritos do mundo eram todos pobres. Aliás, Francisco de Assis abriu mão de tudo e se tornou o pobrezinho de Assis. Então não é porque eu sou pobre que eu sou sujo, não é porque eu sou pobre que eu sou ladrão, não é isso. Mas é a pobreza do espírito. E aí aquele espírito já vem faltando alguma coisa para que ele possa ter a oportunidade de rever isso, de rever tudo aquilo que ele teve como oportunidade, jogou fora e se perdeu, e deixa se manifestar aquele homem velho que tem inveja do carro do vizinho, que tem inveja do trabalho do vizinho. Fulano passou no concurso público, é muita sorte. O camarada ralou 5, 6 anos estudando, fez uns 15 concurso público, teve umas 15 decepção, porque ele chega lá e não consegue, mas mesmo assim é persistente. Então o cara diz que é sorte. Vá fazer, meu amigo. Troca a inveja pela ação. E essa eu achei interessantíssimo, né? O egoísmo, ele se apresenta na tristeza com o isolamento. A gente tem que ter muito cuidado com a tristeza para que a gente não se coloque como triste, egoísta. É aquela pessoa que se compraz no sofrimento e termina prejudicando o outro por não pensar que há tantas pessoas queridas que querem estar ali e querem lhe auxiliar e não conseguem, sofrem mais do que você até. E há uma modalidade de pessoas que quer sofrimento. Aliás, eu falei numa outra palestra há pouco tempo, tem uma modalidade da cultura aí que fala em sofrência. Meu amigo, vou dizer de novo, porque eu achei muito interessante esse pensamento. Se você se compraz com sofrência, você vai passar nas zonas umbralinas com tranquilidade, porque essa música, esse sofrimento, essa bebida, esse desgosto da vida, que já vivencia aqui na Terra, são os estágios, e não é essa a finalidade. Então o egoísmo é o grande mal da humanidade, fonte geratriz do orgulho, da prepotência, da ingratidão, da desordem, da rebeldia, da violência, da suvenice, da ignorância. E algumas dicas rápidas para que a gente possa refletir sobre o egoísmo, que o tempo está indo embora. É, por exemplo, em casa, né? A nossa vivência em casa. Nós não nos apressarmos ou atropelar tudo e todos, porque a gente tem que correr na frente para assistir a nossa novela, para assistir a nossa final de um jogo de futebol. Respeitar a importância das atividades e o tempo do outro. Porque é importante, quando a gente vive em comunidade, pensar no outro. Quando a gente está sentado à mesa para a refeição, a gente pensar um pouco no outro, deixar que os outros se sirvam em primeiro lugar. Ter mais paciência. Bora, fulano, termina logo que eu quero ter zelo. A gente se burilar enquanto pessoas, nos tornarmos mais educados nessa busca de autoaprimoramento. Deixar que os outros se sirvam sem aquela ansiedade e sem aquele medo de perder o primeiro pedaço. É engraçado, às vezes passa na televisão assim, uma mesa bem farta, geralmente é um peru, né? Um peru ali no centro da mesa, aí todo mundo bem educado para se servir. Aí apaga-se a luz, quando acende, tá só um cara lá com um garfo espetado na mão. O restante do peru foi todo embora. Todo mundo desesperado para pegar a coxa. Vai sobrar, e às vezes sobra. Né? Porque já diz o ditado, pouco com Deus é muito. Quando a gente é chamado para uma confraternização verdadeira, a gente come, a gente se diverte, a gente brinca, a gente bebe e ainda sai com a sacolinha para levar para casa. Né? Não falta, mas a gente fica com essa ansiedade. Ao terminar o banho, né?
Quando a gente terminar o banho, deixar pronto ali, né? Para que a pessoa que venha seguida a ele não precise fazer uma faxina no banheiro para poder tomar o próprio banho. Que é água por tudo que é lado, sabonete para lá, toalha jogada no chão, chinelo. É engraçado que meu cunhado foi morar conosco, há um certo tempo atrás, há bastante tempo atrás, graças a Deus. E ele saía do banheiro, deixava tudo sujo, minha esposa limpar. Aí dizia que não limpava o banheiro não, que isso não era coisa de homem não. Coisa de mulher. Onde é que está escrito isso? Graças a Deus tem reencarnação. Aí hoje a gente vê os espíritos masculinos vindo nos corpos femininos. Porque antigamente, quando eu abri um armário de mulher, era tudo organizadozinho. Essa nova juventude, essa nova safra aí, começando pela minha filha, você abre o armário dela, você tem que ter cuidado, que cai um monte de coisa em cima de você. Então, não pedir as coisas pela casa. Amor, traz a toalha. Amor, eu esqueci o sabonete. Amor, traz o garfo. A mulher, coitada, é a última que senta na mesa. Aí quando ela senta, tu pegou a farofa? A mulher levanta e vai buscar uma farofa. Ajudar na arrumação da casa, e às vezes ajudar na arrumação da casa é pura e simplesmente não bagunçá-la, né? Ao se levantar, pensar no outro, né? Arrumar sua caminha, tratar bem, com cortesia, com simpatia, aquelas pessoas que estão junto ali, né? Porque tem pessoas que vêm do sono diretamente das zonas umbralinas por raiar do dia. Acorda com mau humor, dando coice em todo mundo, aí fala assim, não, porque eu preciso de 15 minutos para poder voltar a si. Não, eu preciso de 15 minutos para revestir-se de um personagem, porque o que ele é verdadeiramente é quando ele acorda. Por quê? Não há diferença. É como quando a gente morrer. Ah, eu vou morrer fiado e vou acordar do outro lado um anjo de candura, com as asas fosforescentes, as vestes brancas. Eu vou nada. Você é essa mesma pessoa que vos fala. Ao sair de casa, ser cortês com os outros, no trânsito, no trabalho. Que povo mal educado. Cheguei aqui, dei bom dia, ninguém me respondeu. Mas, e se fosse você que estivesse lá e a pessoa tivesse entrado e dado bom dia, você responderia? Então o egoísmo deve ser substituído pelo altruísmo. A gente tem que nos entregar verdadeiramente, servir. Para que a gente possa encerrar nossa participação de hoje, já chegou a minha hora, mas tem um pouco mais de paciência para comigo. Para que a gente possa colocar ali numa perspectiva de entendimento, numa perspectiva de comparação, a gente pode ver essa história do mendigo que passou 2 encarnações preso ao egoísmo. E numa comparação tem uma história de um menino chamado John Tuo, que ele vivia nas ruas de Nairobi, no Quênia. E ele foi abandonado pelos pais, ele vivia perambulando, pedindo esmola nos semáforos, né? E assim que ele conseguiu um dinheirinho ali para comer pelo menos uma vez por dia. Quando os carros paravam no sinal, aos modos do que a gente vê aí, ele chegava perto da janela do carro, conversava com as pessoas e tentava convencer para que elas lhe dessem um pouco de dinheiro. Até que um dia ele conheceu uma moça chamada Gladys Camande. Quando o John se aproximou do carro, olhou para ela, notou que tinha muitos aparelhos dentro do carro, e esses aparelhos ajudavam para que ela respirasse, porque ela tinha tido um colapso pulmonar e só conseguia respirar com a ajuda desse aparelho. O menino se sentiu muito sensibilizado com aquela história daquela moça e contou as suas moedinhas no entendimento que ela sofria mais do que ele e que ela precisava, no entanto, mais do que ele, daquele dinheiro para aquele dia. E hoje, com as mídias, tinha alguém que filmou essa história acontecendo, é real, e colocou na internet e isso viralizou. Essa história ganhou o mundo, conseguiram fazer a tal da vaquinha, né, e
conseguiram doar para que Gleides fizesse um tratamento, para que ela pudesse se recuperar dos seus problemas, tivesse uma condição de vida. Em contrapartida, Gleides adotou John, né? Deu uma oportunidade para que ele agora tenha uma casa, tenha uma escola, não precise mais pedir. É o altruísmo acontecendo, né? Nos impulsionando ao crescimento, nos ajudando para que a gente possa caminhar, para que a gente possa servir ao outro, como Jesus nos serviu e como Jesus nos serve até hoje. Que a gente possa refletir nessa noite com maior profundidade acerca desse monstro que temos preso dentro de nós, que se chama egoísmo. Que a gente possa começar a desconstruí-lo, que a gente comece a olhar em direção ao outro com um olhar de compaixão, que a gente possa ter mais sensibilidade nos sentimentos quando olharmos para aqueles que sofrem. E assim, para que a gente possa também fechar o nosso olhar para aqueles que sofrem próximo a nós. Porque às vezes a gente vê aqueles grandes sofrimentos que estão longe e a gente demanda um maior esforço para tentar alcançar aqueles outros e diz-se se sentir impotente de fazer alguma coisa, porque afinal de contas a distância nos impede de fazer alguma coisa. Enquanto isso, tem aqueles que muitas das vezes estão na nossa casa, estão no nosso trabalho, estão nos centros espíritas, pedindo socorro, pedindo para que nós, pura e simplesmente, olhemos para ele com um olhar benevolente e possamos ter condição de distribuir para com estes, pelo menos um pouco, de todos aqueles recursos que a divindade nos oferece a cada dia. Então, meus irmãos, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Obrigado pela paciência de me ouvirem. Que Jesus abençoe e proteja a cada um e a cada família aqui representada. Que assim seja. Muito obrigada, Tiago. Muitas informações, né? Um assunto que é bem batido, o egoísmo, mas é inesgotável.